Estou te ouvindo. Também ouço bem. Primeiramente, bom dia a todos, né? Quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando agora ao vivo, né? De diferentes plataformas. Agradecer também ao corpo docente da unidade, que vem nos ajudando aí na produção de conteúdo. Galera, o tema que vai ser discutido hoje é um tema muito importante, né? Que é Brasil, Diversidade e Preconceito, do qual vem sendo discutido aí muito nessas últimas semanas, né? Apesar de todo mundo conhecer um pouquinho do tema, né? Nem muita gente sabe ali com propriedade como foi que surgiu. Então, demos início a esse painel temático, né? Com a ajuda aí dos nossos professores, o professor Adriano e o professor Douglas, que iniciou essa apresentação do nosso painel abordando um pouquinho ali do conceito e toda a história do preconceito. Hoje teremos uma convidada especial, Ângela Guimarães, que é presidente aí da UNegro, né, socióloga e especialista no tema, do qual ela vai bater um papo legal aí com a gente, explicando ali todas as suas experiências e quem sabe também aí nos dando umas dicas bacanas referentes a esse conteúdo. Lembrando que a proposta inicial desse painel é justamente enriquecer culturalmente, né, os nossos alunos e todos aqueles que estão nos acompanhando, tá bom? Então, Ângela, eu vou começar dando a palavrinha para você, né, para que você possa se apresentar, um pouquinho quem é você, a sua idade, né, o seu carro, como foi que você começou a sua história, né? Fala um pouquinho aí da sua experiência referente a esse tema. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui a oportunidade do diálogo, né, dizer que o convite me foi feito por meio do professor Adalberto Santana e eu quero agradecer e parabenizar pela oportunidade. Oi, vocês me ouvem? Estou ouvindo. Pode falar. Pode continuar? Pode. Pronto. Então, eu quero agradecer ao cursinho pela oportunidade desse diálogo, né? Saudar também os demais professores, professoras, equipe pedagógica e os estudantes que estão aí acompanhando, né? Pedir desculpas também porque eu não consegui me conectar pelo Skype, mas aqui pelo Zoom tá acontecendo, né? Então, eu sou Ângela Guimarães, eu sou socióloga formada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em História e Cultura afro-brasileira e africana, voltado às relações raciais na educação, né? Atualmente eu presido uma entidade nacional do Movimento Negro, que é a União de Negras e Negros pela Igualdade, é uma das centenas de milhares de organizações da luta contra o racismo em atividade no Brasil, né? Eu sou soteropolitana de Salvador, nascida no Curuzu, mas a nossa organização, Ao Negro, ela existe em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. Ela tem origem em 14 de julho de 1988, aqui em Salvador, né? Foi criada ali naquele contexto de questionamento às comemorações oficiais do centenário da abolição da escravidão, de questionamento a um discurso oficial, uma narrativa oficial de que o Brasil era um país igualitário, um país que exibia uma democracia racial muito exuberante, porque era um país livre de conflitos, né? Um país que não tinha passado pela segregação oficial, como os Estados Unidos ou como a África do Sul. Então, a gente nasce naquele contexto, questionando essa ideia de harmonia entre as raças, de oportunidades igualitárias e denunciando o racismo que está presente na gênese da nação brasileira. Então, Ao Negro, de 88 para cá, vem participando dos principais momentos, né, dos momentos-chave, mas também dos momentos cotidianos do enfrentamento ao racismo, que se dá quando acontece o caso de racismo, quando um jovem negro é perseguido por um segurança no shopping, quando é perseguido, né, maltratado numa operação policial, quando em múltiplas situações, né, cotidianas, mas como também a gente vem participando desses momentos de grandes mobilizações nacionais
que infelizmente a nossa imprensa ela está descobrindo agora a partir de uma pressão de fora para dentro, né? A partir das mobilizações do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, dos Estados Unidos, com o assassinato de George Floyd, mas que, na verdade, já existem há bastante tempo no Brasil, né? A gente contar a história do Brasil é contar a história do protagonismo da luta negra, da luta de resistência negra, né, nos quase 400 anos de existência do regime escravista, mas também em cada momento histórico do país, né? Não tem nenhum momento histórico que não tenha tido a luta negra, a luta contra o racismo, a luta por igualdade, a luta pela superação do racismo estrutural. Então, para início de conversa, é um pouco isso. Eu parabenizo vocês por estarem trazendo esse tema. Eu acho que é de uma oportunidade muito grande. Nós que somos educadoras e educadores sabemos do papel dos espaços pedagógicos na formação de valores, na preparação de nossas crianças e jovens para a vida. E a vida ela é feita de muitas contradições, da existência de muitos fenômenos que se entrelaçam. E o racismo, infelizmente, ele é determinante do lugar que a gente ocupa na sociedade, né? Por mais afinco, disciplina, mérito individual, a gente convive e vem enfrentando um racismo que é estrutural, que demarca e determina o acesso a lugares, o acesso a direitos e mesmo quem vive e quem morre no nosso país, né? Esse levante que está acontecendo nos Estados Unidos não é muito diferente das nossas lutas de denúncia do genocídio da juventude negra, por exemplo, no Brasil. Então, acho que para início de conversa é um pouco isso. Bacana, né, a informação que você acabou de nos passar, né, principalmente essa questão da importância dos valores, e visando isso, quando foi que você decidiu, né, assumir essa identidade, vestir realmente essa bandeira? Quando foi que você pensou, poxa, eu tenho que levantar essa bandeira, divulgar esse tema aí para todo o Brasil? Perceba, na verdade, é uma confluência de fatores, né? Quando você é muito criança, você não percebe, você não consegue traduzir exatamente o que acontece com você, né, diante de um conjunto de situações, né? A gente, quando é criança na escola, a gente fica o tempo inteiro ouvindo aquelas histórias de contos de fada, com princesas brancas, loiras, nascidas em algum rincão distante da Europa, que seu príncipe encantado chega, e você vê que aquilo não condiz muito com a realidade de quem está ali do seu lado na sala de aula, com a realidade da sua família, com a realidade do seu bairro. Aquelas pessoas, elas simplesmente, nós que moramos numa Salvador, que é 87% negra, aquelas princesas Cinderela ou Branca de Neve, elas simplesmente não existem, né, no nosso contexto. Então, existe esse mal-estar na escola, né, de você nunca ver contos de fada com princesas negras, né, contos que traduzam as experiências no continente africano ou as experiências negras brasileiras. É sempre um conto importado de uma Europa, de uma região gelada, com gnomos, com fadas, com princesas brancas, e você acaba não vendo o rebatimento daquilo na sua realidade e se sentindo fora. A escola meio que vai causando esse mal-estar, você meio que vai se sentindo, bom, eu não faço parte, né? Um pouco no decorrer da trajetória escolar, tem aquele mal-estar também de que nós, crianças negras, nunca somos as escolhidas para representar a beleza ou a inteligência na escola, né? Eu sempre fui uma aluna, tipo, nota 10, sempre tirei as melhores notas, etc. Mas eu nunca era homenageada, eu nunca tinha oportunidade de ser a rainha do milho, a princesa do milho, a rainha da primavera, nada disso, porque a gente sabe que esses postos de destaque são atribuídos a pessoas com fenótipos raciais brancos. Quanto mais próximo do fenótipo europeu, mais valorizada. É a beleza branca, os contos, as histórias da Europa, os contos de fada, todo esse universo branco que nos é imposto desde da escola. Então, toda criança negra sente esse mal-estar, né? Por não se ver retratado nos contos, nas histórias,
por ser preterida nas escolhas, né, para representar a sala, para representar a escola, por ser alvo de xingamentos racistas, né? A gente tem uma pesquisa da professora doutora Eliane Cavalheiro que catalogou 132 apelidos racistas pelos quais as crianças negras são tratadas todos os dias, e a gente fala que isso não é bullying, isso é racismo, porque é um apelido dado para uma criança com a nítida intenção de desvalorizar, de retirar a sua humanidade, de lhe animalizar. Então, essas circunstâncias todas vão criando em você aquela insatisfação, aquele descontentamento, né? O que está acontecendo? Por que me tratam desse jeito? Por que eu não me vejo? Por que eu sou preterida? Né? E isso vai meio que sendo o caldo para, numa fase mais à frente, né? Na infância a gente não tem ainda o instrumental necessário para discutir, para confrontar essas ideias, para reivindicar lugares, mas mais para a adolescência, quando esses valores que eu me referi aqui na questão anterior vão sendo formados na relação com a família, com a comunidade, com outros espaços que você frequenta, você se fortalece um pouco mais para fazer algum tipo de contestação. Então, eu diria assim que há um mal-estar na infância, há uma vocalização, né, dessa contestação, desse mal-estar a partir da adolescência. No meu caso, de forma mais peculiar, né, eu tenho algumas especificidades, né, que eu venho de uma família que tem uma tradição de vinculação à militância da causa negra, né? Meus familiares, tias, tios foram ligados aí ao processo de surgimento do primeiro bloco afro do Brasil, o Bloco Afro Ileaê. Então, eu sou do Curuzu, sou da ladeira do Curuzu, parede com parede, com o terreiro Ileaxés de Tolu, de onde surgiu o Ileaê. Então, a gente sempre acompanhou, desde muito pequena, ali, a formulação do bloco, a preparação, toda essa situação. E as outras duas peculiaridades são o fato de que eu nasci no dia 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Então, eu sempre soube que eu nasci nessa data e que eu deveria, de alguma forma, fazer algum tributo, né, em relação a ter essa coincidência de nascimento nessa data. E no meu caso, do meu nome, Ângela, ele é uma homenagem à liderança do Partido dos Panteras Negras, a grande intelectual e ativista negra norte-americana, que foi candidata 2 vezes a vice-presidenta dos Estados Unidos nos anos 80, e hoje uma das militantes, né, de grande referência para a luta contra o racismo no mundo, Angela Davis. Então, todo esse caldo cultural, familiar, de insatisfação, né, com a presença do racismo na infância, o fato de eu ter nascido nessa data, o meu nome, me impulsionaram a me posicionar na vida e na sociedade desse ponto de vista do enfrentamento ao racismo. E mais tarde você vai percebendo outras iniquidades, a desigualdade de gênero também, que para uma mulher negra isso é sempre muito colado. Para uma mulher negra pobre de periferia, o combo, infelizmente, interseccional, ele já vem junto, não é? Só são permitidos o acesso a nós, mulheres negras, os acessos que o capitalismo entrelaçado com o racismo e com o patriarcado permitem. E a nossa vida é contestar e suplantar essas predeterminações dessas estruturas que criam hierarquias, discriminam e nos excluem. Opa, é bacana você ter falado isso, né, de toda a sua história. A gente sabe que a questão da representatividade, né, é muito difícil, principalmente para uma pessoa de pele escura. E a gente entende também que quanto mais escura for a tonalidade da sua pele, mais difícil será o caminho para você vencer, né? Você vai encontrar muito mais dificuldade. E você ter citado essa questão do Curuzu, né, é importante, porque eu também nasci ali próximo, o bairro da Liberdade, é um dos bairros mais negros daqui de Salvador, e eu vim acompanhando isso de perto até pelos meus próprios amigos, né? Eu diria que, dentre 10, eu fui o único que conseguiu ali crescer. A gente sabe a questão da criminalidade, a gente sabe do preconceito em relação aos poderes públicos, né? Quanto mais a sua cor de pele for mais escura, mais difícil é o seu caminho. Então, isso que você acabou de dizer, referente à questão da representatividade, é importante, né? Você ter dito ali que na sua escola você sempre procurava dar o seu melhor, mesmo que você não era vista, né, pelos professores ou até mesmo pela unidade.
É o mesmo pensamento que eu sempre tive também como aluno, né? Não apenas olhar pelo que os outros apontam de mim, mas sempre procurar dar o meu melhor. E isso é importante, principalmente para esses nossos alunos que estão nos assistindo, para eles verem que não se deve desistir por qualquer coisa, né? Por qualquer problema. A gente sabe que a gente vai ter muito mais dificuldade de vencer, mas não podemos parar por aí. E pensando nisso que você falou e o que eu também relatei, eu gostaria de saber mais um pouco, Ângela, como foi o seu início de carreira, né? Para que você passe isso aí para os nossos alunos, se você encontrou dificuldades, você encontrou um determinado tipo de preconceito, como foi seu início de carreira? Bom, então, bom, eu acho que é bom citar também aqui que eu sou professora, viu, gente? Eu sou professora de Sociologia da Rede Estadual de Educação. Eu estou cedida para gestão pública, já trabalho com gestão pública desde 2005, né? Mas eu sou, assim, o lugar que eu me sinto melhor, mais acolhida e mais vinculada é, de fato, a sala de aula, né? Então, eu falei um pouquinho de como é que foi isso na infância, né? Depois, como é que foi na adolescência. Esses sentimentos de mal-estar, de não pertencer, né? Não dizia a respeito só à escola, dizia a respeito também a você se olhar para a televisão e ver que nenhuma daquelas histórias, nenhuma daquelas atrizes, nenhum daqueles personagens diziam respeito a essa maioria negra que nós somos na cidade de Salvador, no estado da Bahia e na população brasileira, né? Vale também ressaltar aqui dizer que a gente não está fazendo uma luta de uma minoria que quer espaço, a gente está fazendo uma luta de uma maioria que é invisibilizada sistematicamente pelo racismo estrutural que assume várias faces, né? Então, esse mal-estar, essa insatisfação, ela acabou sendo canalizada também para uma contestação, né? Então, ainda na adolescência, eu fiz parte do grupo de jovens da Igreja Católica do meu bairro. Eu morava no bairro da Mata Escura, uma parte da minha infância, assim, início da adolescência. Na verdade, início da adolescência já. No bairro da Mata Escura, fiz parte do grupo de jovens da igreja, fiz parte do grupo de jovens da comunidade. Àquela altura, a nossa maior reivindicação era o fato de, nas periferias, não existirem atividades de lazer, esporte e atividades culturais voltadas para as crianças e para a juventude. Então, a gente acabou organizando grupo de teatro, grupo de dança, o grupo que organizava as festas populares na Sexta-feira Santa, depois no Sábado Judas, no São João, no Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente meio que foi canalizando aquelas ausências do Estado, ausência de políticas públicas, né? Chegando até os que não chegava até os bairros da periferia, para uma ação coletiva, né? Então, eu venho um pouco também dessa experiência, né, de grupo cultural, de grupo de teatro, de escrever as nossas próprias peças de teatro, de montar, de fazer jornalzinho comunitário no bairro. E no ano de 2000, eu fiz o vestibular e adentrei na Universidade Federal da Bahia, né? E, a partir daí, professor, eu posso dizer que, de forma mais organizada, de forma mais sistematizada, que eu consegui canalizar, de fato, essa minha insatisfação com o lugar que eu, enquanto mulher negra, ocupava na sociedade. Óbvio que eu não tinha esse repertório, eu não tinha essa linguagem que eu estou dizendo aqui, eu só sabia que muita coisa me incomodava, né? Me incomodava estar na universidade de referência no Brasil, que é a UFBA, e ver pouquíssimos professores negros, ver ainda um percentual muito pequeno de estudantes também, negras e negros, porque não era todo estudante de escola pública que chegava, né? A gente não tinha o Enem ainda, era o vestibular, né? O vestibular, para quem não lembra, quem não é dessa época, eu vou dizer como era. Você tinha que pagar uma taxa por cada prova de cada vestibular de cada universidade que você fizesse. Isso não era acessível para a maioria das famílias negras, né? Não era nem perspectiva. Na época que eu fiz vestibular, tinha muitos colegas meus da minha sala, só para te ter uma ideia, eu estudei no ICEA, fiz meu ensino médio no ICEA, o Instituto Central de Educação Isaías Alves, aqui no Barbalho. Nós éramos 47 numa turma, apenas 2 pessoas fizeram vestibular no terceiro ano. No terceiro ano. Vocês estão entendendo a gravidade disso. Enquanto estudante branco e branca de escola particular, de família de classe média e média alta, desde a educação infantil, é treinado para se preparar para fazer a época vestibular, agora o Enem. Na minha sala de terceiro ano, apenas 2 pessoas tentaram, sem saber se iam conseguir ou não, certo? Então, a gente fez o vestibular, eu e uma amiga, Ana Amélia, passou em pedagogia, eu passei em ciências sociais, e entrando na universidade foi que eu consegui dar formato àquela minha indignação. Eu fui
fazer parte do centro acadêmico, do movimento estudantil. Depois fui presidenta do Diretório Central de Estudantes, que é a organização estudantil que representa o conjunto dos estudantes daquela universidade. Enfrentei muitos processos dolorosos de violência, porque era uma menina negra, de cabelo black power, vinda de periferia, com um repertório cultural de periferia, ao qual as nossas universidades, muitas vezes, têm processos de discriminação e de exclusão. Né? Eu era uma menina negra, que não era muito comum no mundo da política mais formal, mulheres estarem à frente dos processos políticos, não é? Muito menos mulheres negras. Eu conduzi uma greve com assembleias que tinham 5.000, 8.000, 10.000 estudantes, passeatas com 30.000, 40.000 estudantes, na época, ali no início dos anos 2000, a luta pela cassação do então senador ACM, depois a luta da revolta do Buzu, depois a luta pela aprovação das cotas na universidade. Então, a gente, né, eu era de um curso de Ciências Sociais, que é tido, apesar de ser um curso teórico, muito difícil de você cursar, porque exige uma carga de leitura muito grande, é uma dedicação também de tempo, que nem sempre estudante negro e negra tem, porque a gente sempre tem que compartilhar o nosso processo de formação escolar e acadêmica com o processo também de trabalho, porque a gente já vem das famílias mais precarizadas, mais vulneráveis economicamente. A gente não tem como se dar o luxo de a família nos manter só estudando. Então, a gente tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? E a universidade, naquela época, ela não era organizada por turnos, né? Eu tinha aula de manhã, de tarde, às vezes até de noite. Então, era complicado conciliar aquilo tudo, né? Mas no meu curso, no meu camp, que é o camp da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, em São Lázaro, que àquela altura comportava 5 cursos, hoje tem mais, eram os cursos de Ciências Sociais, História, Museologia, Filosofia e História. Né? Então, eram 5 cursos. Naquele lugar ali, você via até uma presença negra razoável, porque eram os cursos chamados de baixo prestígio, muitos cursos que não iam ter entrada imediata no mercado de trabalho, que não eram os cursos supervalorizados na época por aqueles cursinhos que era medicina, direito, odontologia, arquitetura, enfermagem, nutrição, etc. Né? Então, você até via uma paisagem com a maior presença de pessoas negras. Né? Mas, como eu era do movimento estudantil, eu precisava me relacionar com a universidade como um todo. Quando eu ia para a faculdade de engenharia, na Escola Politécnica da UFBA, que tem as 7 engenharias, né? As várias engenharias na área de exatas, eu era vista como se fosse um ET naquele ambiente, porque era um ambiente eminentemente masculinos, curso de engenharia da área de exatas, né? Ainda refletem essa discriminação por gênero e também racial na época. Então, exatas é tido na nossa sociedade como uma área para o pensamento de homens, né? Homens são mais racionais, homens não são passionais. Essas são construções sociais, gente, equivocadas. Mas são construções sociais equivocadas que vão determinando lugares na nossa sociedade, né? Então, assim, nas engenharias, você via lá uma massa de estudante branco, muito novo, eram aqueles meninos tipo aqueles nerds que vinham ali das principais escolas privadas de Salvador, uma maioria branca e uma maioria de homem. Então, quando eu entrava na sala, que era uma menina negra, né, com cabelo black power para cima, meu cabelo era enorme, né, com um discurso de combate, vamos para a rua, precisamos nos organizar, eles me olhavam assim como se fosse um ET, né? E eu não vou esquecer um episódio que eu passei quando era do Diretório Central de Estudantes, mobilizando as turmas de estudantes da universidade inteira, porque eu passava de sala em sala convocando os estudantes e as estudantes para a luta social. Eu passei a gente foi em grupo para a Faculdade de Medicina passar em sala. E o diretor da Faculdade de Medicina, ele ordenou os seguranças a fecharem as portas da Faculdade de Medicina para impedir que aquele grupo de pessoas negras, né, que éramos basicamente mulheres e mulheres negras, né, de vários cursos, né, de pedagogia, de secretariado, de ciências sociais, de licenciatura em ciências naturais, de vários cursos, né, que aquelas mulheres ali, negras em sua maioria, e né, a maioria vinda de periferia, adentrasse o campo sagrado, o espaço sagrado da medicina, um dos cursos mais elitistas e mais desiguais do Brasil, para falar de cotas, ou mesmo para a sua presença ser aceita naquele espaço. Né? A nossa presença física incomodava naquele espaço. E naquela mesma ocasião, o então diretor também da faculdade disse o seguinte, que se na UFBA aprovasse as cotas naquele ano,
no próximo ano a faculdade não ofereceria vagas, não disponibilizaria vagas, porque achava que essa gente negra que entrasse de escola pública ia desqualificar a universidade, ia provocar tensões raciais. Era uma série de ideias preconceituosas, e eu soube que vocês conversaram um pouquinho antes de eu começar a falar sobre esses conceitos de racismo, de preconceito, de discriminação, mas uma série de ideias, de pré-julgamentos, ideias preconcebidas sobre aquelas pessoas que entrariam na universidade após a aprovação das cotas. E o que a gente viu foi justamente o inverso, né? As cotas vieram para comprovar que a universidade não decaiu na sua qualidade, que os estudantes cotistas não abandonaram. A maioria deles tem presença, tem um número de evasão menor do que aqueles não cotistas, e que veio para adensar a qualidade e também a diversidade de temas da universidade brasileira. Porque como era só uma classe, uma casta que acessava a universidade, as pesquisas, os projetos de extensão, as monografias, as dissertações, as teses eram sempre circulando nos mesmos temas, né? À medida que entra uma nova camada social, étnica, racial, econômica, né? Que somos nós, pessoas negras de periferia, com experiência, com histórico de vir de escola pública, você agrega novos conteúdos, novos olhares, novas leituras, novos autores e autoras, e uma nova qualidade epistemológica, uma nova qualidade política, aquele espaço que até então era nos negado. Então, eu começo de forma mais orgânica a minha militância na Universidade Federal da Bahia. Aí vim participar de passeata, de encontros, de conferências. Hoje faço parte de um partido político. Cheguei à presidência nacional da União de Negras e Negros pela Igualdade, num congresso que me elegeu há 4 anos atrás. Então, foi um pouco daí, né, de uma experiência anterior na adolescência, no bairro, nessas articulações mais culturais, mais comunitárias, e depois, de forma mais sistemática, na Universidade Federal da Bahia, no movimento estudantil, sempre fazendo movimento estudantil com o viés racial e de gênero, né? Compreendendo essa interseccionalidade que marca a nossa vida e as nossas existências. Bacana, Angela. Você tocou em um ponto importante, né? Que foi justamente aí quando, na sua adolescência, você já tinha esses seus ideais, já pensava ali no termo liderança, né? Liderar um movimento, fazer parte. E aí eu gostaria de fazer uma perguntinha para você, né? Na verdade, seria como um conselho para todos os nossos alunos. A importância de fazer parte de um movimento, de entender um movimento, né? Você poderia dar, por exemplo, exemplos de movimentos aqui na Bahia, né, que esses alunos poderiam estar buscando, conhecer um pouco mais de perto, quem sabe ali fazer parte, porque eu acredito que isso, além de agregar valor na sua vida pessoal, agrega também valores na sua vida profissional. Você pode refrisar aí que você no ensino médio, você tinha uma maneira de pensar, um jeito de argumentar, e hoje você já tem outros, né, devido a essa sua experiência, né? Então, poderia falar um pouquinho para a gente? Posso sim, professor. Então, eu acho que o de fundamental que eu poderia colocar sobre essa questão é que a inquietação, o mal-estar que a gente vê quando a gente sofre uma situação de discriminação racial, uma situação de racismo, ou uma situação de machismo, de alguém dizer, não, você não pode porque você é mulher, né? Ou você não vai fazer isso aqui porque você é de periferia, você veio de escola pública. Essa inquietação que é comum a várias pessoas, né? Primeiro a gente sente no âmbito do nosso coração, da nossa consciência, a gente se magoa, a gente se machuca, a gente fica indignado, mas depois, quando você vai observar um pouquinho ao seu redor, você vê que muitas pessoas partilham dessas mesmas inquietações, dessas mesmas contestações. E como dar vazão a isso, né? Primeiro é compreender que o racismo, que o machismo, que as desigualdades de classe estruturadas nesse sistema capitalista, eles não são problemas individuais, né? Então, eu ir para uma fila de emprego, levar meu currículo debaixo do braço e não ser a escolhida por aquela empresa, não é uma atribuição exclusivamente minha, né? Não é uma responsabilidade exclusivamente minha. A gente vive num sistema que é excludente, num sistema que seleciona as pessoas pela cor da pele,
pela forma como fala, pelos seus signos culturais, pelo lugar onde mora, né? E diante dessa leitura, como é que eu faço para enfrentar isso, né? Sozinho nós não aguentamos, porque é um sistema muito bem estruturado, né? O racismo, ele é complexo, o patriarcado, o sistema patriarcado, né, de superioridade dos homens em relação às mulheres. Também o próprio sistema de desigualdades de classes sociais e econômicas do capitalismo, ele também é complexo e multifacetado. Ele não é desarmado apenas com um clique ou com a varinha de condão, né? Ele precisa de uma ação coletiva organizada. E ao longo da história do Brasil, todas as nossas vitórias que nós podemos computar, elas se deram a uma organização coletiva, né? Não foi uma pessoa individual, não existe super-herói ou super-heroína. Eu estou aqui apresentando um pouco a minha trajetória, mas em cada um desses momentos da minha trajetória, eu estive aliançada com grupos, com coletivos, com redes, com mais pessoas que partilhavam uma visão de mundo mais ou menos parecida com a minha. Então, se a gente for buscar aqui no registro nos registros da nossa história, a luta pela abolição da escravidão, por exemplo, ela só foi possível porque ela foi feita de muitas formas e de forma muito coletiva, né? Nós acumulamos aí durante quase 400 anos do regime escravista um sem número de rebeliões, né? Como a Revolta dos Búzios, que aconteceu em 1798, que ali na Praça da Piedade estão os bustos dos mártires da Revolta dos Búzios, que exigia liberdade, que exigia a instauração de uma república, que exigia igualdade. A Revolta dos Malês, em 1835, também com as mesmas bandeiras. As experiências de quilombo, né, onde o mais conhecido é Quilombo dos Palmares, mas aqui em Salvador, o Quilombo do Urubu, o Quilombo do Cabula, o Quilombo do Beirô, e várias experiências de resistência, de luta por liberdade e conquistas que nós tivemos de forma objetiva, elas só foram possíveis a partir dessa articulação e dessa atuação no coletivo. Eu falei um pouquinho aqui, né, de que eu fui desde grupo de jovem da igreja até partido político, e eu acho mesmo assim que é uma experiência de cidadania a gente fazer parte de organizações coletivas. Isso serve para poder aprofundar a nossa compreensão da realidade, isso serve para a gente aprender muito, é uma experiência, uma vivência muito rica, porque você está convivendo ali com diferentes pessoas, com diferentes experiências, com diferentes olhares, e é sempre aquela máxima, né? É muito melhor errar em conjunto do que acertar individualmente. Você ter aquele mérito só para você, não, poxa, bacana, eu acertei, que maravilha, mas você não dá um passo ali na esquina porque um acerto individual pode não conduzir uma transformação de fato. E as transformações de fato no nosso país e no mundo, elas se deveram a muitas organizações coletivas, desde greves, desde rebeliões, desde experiência de quilombos, desde as experiências nossas de libertação. E agora, na contemporaneidade, que a gente vê aí muitas formas de atuação coletiva, né? Aqui em Salvador, por exemplo, tem movimentos bem bacanas aí ligados ao movimento hip hop, a experiência dos saraus nas periferias e dos slams também, que tem reunido muita gente. Tem muito grupo de jovens nas várias expressões religiosas, grupos de jovens de terreiros, de candomblé, grupo de jovens da Igreja Católica, grupo de jovens evangélicos, grupos de jovens espíritas, não é verdade? Tem aí as entidades do movimento negro, né? Tem Ao Negro, tem MNU, tem CONEM, tem o SEM, tem a Marcha do Empoderamento Crespo, tem o Fórum de Mulheres Negras, a Rede de Mulheres Negras, tem entidades comunitárias que atuam no nosso bairro, moradores, né? Liga de mulheres, liga de mães. Hoje a gente já tem até homens organizados debatendo o fim da masculinidade tóxica, que é um outro tema que eu penso que é de extrema importância num país que tem não só na sua marca o racismo, que estrutura a nossa sociedade, determinando os lugares que a gente ocupa, né? E sempre reservando os lugares de subalternidade para a população negra, mas que também o machismo, né? Assim como o racismo, tem matado muitas mulheres, né? O Brasil é o sexto país no mundo em morte de mulheres por violência doméstica e familiar, né? Nesse período agora da pandemia do Covid-19, aumentou em mais de 50% no Brasil as denúncias de mulheres que estão em confinamento, em isolamento social, muitas vezes com seus agressores,
e que isso também demanda dos homens discutirem uma nova masculinidade, uma nova forma de ser homem na sociedade, que não tenha na violência contra as mulheres, na opressão contra as mulheres, nas agressões, sejam elas físicas, verbais ou patrimoniais, a forma normal de relação, que isso seja abolido pelas próximas gerações. Então, a minha orientação é que, sim, procurem Grêmio Estudantil, União da Juventude Socialista, outros grupos de jovens que estão no bairro, que estão nas igrejas, que estão nos terreiros, né? Movimentos culturais, tem movimento aí coletivo de poesia. Quando a gente estava conseguindo ainda circular na cidade, aqueles coletivos que faziam poesia no buzu, é uma forma também de atuação coletiva, de atuação política, né? Eu mesma tive a experiência de fazer parte de um grupo de teatro, uma companhia de teatro também, que foi uma experiência riquíssima também, de maturidade artística e política para mim, e eu só sei me enxergar, só sei me compreender no coletivo. Acho que eu não aguentaria o peso do mundo se eu vivesse minha vida de forma individual, né? Então, são muitos os coletivos que eu já passei, né, que hoje eu me relaciono. Então, a Negro hoje faz parte da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, da Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 160 entidades do movimento negro. Eu acredito que para enfrentar um sistema que produz as desigualdades de forma tão perversa, de forma tão assintosa, de forma tão sistemática e cotidiana, a gente sozinho, a gente não aguenta. Tem uma música dos Racionais MCs que fala assim: sozinho você não aguenta, sozinho você não aguenta. Então, a gente precisa estar de braços dados, né? Estar com mais pessoas, aprendendo conjuntamente, ensinando conjuntamente, nos organizando para impulsionar as transformações. Porque também só assistir e ter uma rebelião individual, né, muitas vezes não impulsiona as transformações que são sociais, que são coletivas, que nós precisamos, né? Então, a gente tem as experiências aqui do Brasil e tem outras experiências internacionais também aí, que estão nas ruas de todo mundo. Bom, conforme você falou, né, eu concordo plenamente, né, eu acredito que a união é que faz a força. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de realizar diversos trabalhos voluntários e acredito que, como professor, a gente aprende ali todos os dias, né? Então, você trabalhar ali de maneira coletiva é uma oportunidade de você estar trocando experiências com diversas pessoas. Por exemplo, nesse exato momento, todos estamos aprendendo com você, estamos enriquecendo ali culturalmente. Então, isso é muito importante. Eu sempre visa também essa questão do trabalho coletivo, que a união faz a força, que é uma oportunidade ali de você enriquecer ainda mais os seus conhecimentos. E eu pude acompanhar um pouquinho você também, Ângela, nas suas redes sociais, e pude ver, né, além daquilo que você já falou, que você faz parte ali de muitos projetos. Dentre todos eles, qual foi o que mais te marcou? Menino, é difícil, porque eu sou chamada virada no 360. Eu estou sempre me envolvida em muitas coisas, né? Agora mesmo, nesse momento de pandemia, a gente está com o projeto da Negro fazendo lives, né, para discutir os impactos, né, dessa pandemia na população negra nos mais variados aspectos, né? A gente viu aí que as mortes de pessoas negras já acontecem em 5 vezes a mais do que o número de mortes de pessoas brancas, né? A gente está vendo também que o genocídio da juventude negra ele não cessou. As operações policiais com violência, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Recife, seja aqui em Salvador, têm produzido, né, mais vítimas negras, né, e sobretudo jovens e crianças cada vez mais cedo, né? A gente também tem participado aí em todo o Brasil, em todas as capitais, em outras cidades que a Negro está fazendo, aqui a Negro existe. Nós estamos fazendo parte dessas campanhas de solidariedade, que visando a arrecadação de materiais de limpeza, a arrecadação de cestas básicas, a arrecadação de máscaras para distribuição nas comunidades mais vulnerabilizadas, porque a gente sabe que com essa crise sanitária, né, uma parcela muito grande da população negra vem sendo atingida, porque parou de ter a rua como espaço
das suas vendas de mercadoria, da oferta de seus serviços, de seus produtos. E isso tem um impacto, né, imediato nas nossas famílias negras, sobretudo de periferia. Então, a gente está, de fato, muito envolvido. Mas eu tenho um carinho muito grande por duas mobilizações que eu participei aqui em Salvador, na verdade, de várias, porque eu sou muito de rua, viu? Eu gosto muito de passeata, de marcha, de empoderamento crespo, de marcha da consciência negra, da lavagem da estátua de Zumbi, dos Palmares, que todo ano o Negro faz no dia 20 de novembro, ali na estátua de Zumbi na Praça da Sé. Mas, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo processo de aprovação das ações afirmativas na Universidade Federal da Bahia, porque até então parecia que seria impossível, a gente enfrentou muita resistência para poder aprovar as cotas aqui na UFBA em 2004, né? Eu fico falando assim, fica parecendo que foi ontem, não, mas já tem 16 anos, né, que a gente aprovou as cotas e que veio com isso buscando ampliar as oportunidades da juventude negra na universidade. Então, eu tenho um carinho muito grande por aquele processo, porque eu estava bem no começo da minha militância e também porque parecia que seria impossível, né? E a gente, de forma coletiva, organizada, juntando muitos esforços, fazendo uma aliança muito ampla, né, com um protagonismo muito grande do movimento negro, né, de professores negros que existiam na universidade à época, professor saudoso Ubiratã Castro de Araújo, um grande historiador, que foi presidente da Fundação Cultural Palmares, da Fundação Pedro Calmon, a professora Lurdinha Siqueira, uma maranhense, que é baiana por adoção da Faculdade de Administração, a hoje professora Ceres Santos, a nossa intelectual negra e ativista Vilma Reis, a então vereadora Olívia Santana, o Biraci Matilde do Fórum de Mulheres Negras. A gente juntou muita gente naquela batalha, que foi uma batalha épica, não é, que passou por ocupação de reitoria, passou por passeata, passou por visita a cada unidade da UFBA e conseguiu se materializar na manhã daquele 17 de maio de 2004, com a aprovação no Conselho Universitário daquela universidade. Ao lado disso, uma outra jornada de luta que eu tive muito orgulho assim, de participar, foi muito cansativo, mas foi muito recompensador, foi em 2003, quando a gente participou ali daquele um mês de mobilização estudantil na revolta do Buzu, que acabou sacudindo Salvador, parando Salvador, né, quando houve o aumento da passagem de R$ 1,30 à época para R$ 1,50, e a gente, a partir daquela mobilização, né, não conseguiu reduzir o aumento, mas conseguiu aprovar uma série de direitos, sobretudo voltados aos estudantes, que a gente batalhava há quase 20 anos. Então, a extensão da meia passagem pelo sábado e domingo, contra o limite de passagens, que eram 4 passagens por dia, então ficou ilimitado, transporte, meia passagem nos transportes complementares e alternativos, dentre outras questões que ao longo do tempo também a gente foi perdendo, porque às vezes a memória não fica, muda-se as gerações, o contexto político também muda muito, mas eu tenho muito carinho assim por essas duas jornadas, pela jornada também em 2001, né, do 16 de maio, naquela fatídica invasão da Universidade Federal da Bahia pela Polícia Militar, que é proibido, né, para quem não sabe, né, áreas federais só podem ser adentradas por órgãos federais, no caso seria a Polícia Federal, e a Polícia Militar invadiu né, teve agressões generalizadas a estudantes, a professores, a membros dos movimentos sociais, quando a gente estava ali denunciando a corrupção na fraude do painel do Senado pelo então senador ACM, né, o avô de ACM Neto, e pelo senador José Roberto Arruda, lá do Distrito Federal. Então, aquelas jornadas ali, que na verdade começaram 10 de maio, que tiveram seu ápice no dia 16, quando a universidade foi invadida, foi violada, resultaram também, né, no deslocamento de um poder político que já estava aqui no nosso estado há quase 40 anos. Então, desse período assim, do meu começo da militância, eu destacaria esses, né? E agora eu posso te dizer que a gente está fazendo uma luta de resistência muito grande, né? Porque a gente está aí com um presidente que é inimigo do povo brasileiro, é um racista, é um genocida declarado, não está nem aí para as mortes das pessoas nesse momento de crise da pandemia do Covid-19, não tem se movimentado no sentido de apoiar as populações, né? de
dar suporte ao SUS, expandir a atuação do SUS para que menos pessoas morram, combate o isolamento social e estimula as aglomerações. Então, a gente está num momento de muita resistência, de muita denúncia desse estado de coisas, de muita denúncia também dessas tentativas de ele dar um autogolpe, né? E, digamos assim, implementar um governo autoritário do qual o Brasil não tem a menor saudade, né, dos 21 anos que nós vivemos de ditadura militar entre 64 e 85. Mas é esse cara que está aí na presidência, não é, fazendo muitos desmandos, né, demolindo direitos que a gente demorou séculos e décadas para conquistar, e ele vai demolindo cada uma dessas coisas como se estivesse no castelo de cartas, né, que só por um sopro fosse possível desestruturar. Então, hoje a gente está fazendo a luta de resistência, a luta de denúncia desse governo autoritário, racista, misógino, né, juntando forças com outras entidades do movimento social, do movimento popular, para que esse período seja brevemente superado, porque o povo brasileiro está pagando com sua própria vida esse atual mandatário do país. Bacana isso que você acabou de falar, Angela, referente às conquistas, né, dos jovens. Perceba que a maioria das vitórias foi justamente pelo coletivo, né? Então, ninguém vence sozinho. E eu acredito que a Angela não vai parar por aqui. Então, você poderia dizer para a gente, por exemplo, quais são seus projetos futuros? Então, quando eu falei aqui na minha apresentação, eu acabei não delimitando isso, mas é bom a gente falar que eu tenho já 20 anos de atuação na UNegro, na luta do movimento negro, né? Um pouco depois cheguei à universidade e foi um pouco essa história que eu contei aqui a vocês, né? E hoje, diante desse estado de coisas que o país vive, né, da piora nas condições de vida do nosso povo, dos ataques autoritários que a gente vem vivendo aí, da emergência de um certo campo vinculado à extrema-direita no país, que tem muito poder, né, que está na presidência da República, que está com bancadas muito fortes no Congresso Nacional, que infelizmente também está com representação parlamentar aqui no estado da Bahia e em outros estados também, muitas vezes até majoritária, aqui na Câmara Municipal de Salvador. Eu estou atendendo aí a um chamado desse tempo histórico, desse tempo político, né? E há uma demanda também coletiva para a gente ampliar a presença de pessoas negras, homens e mulheres, nos espaços de poder e decisão da nossa sociedade, né? Eu não trago uma ideia, nenhuma proposta de que vou me autorrepresentar, né? Ângela Guimarães, não é isso, né? Eu venho desse coletivo, dessa entidade que tem 32 anos, que é o Negro, e que sempre denunciou a subrepresentação das pessoas negras nos espaços de poder, né? Nós somos uma maioria que é governada por uma minoria que vive de costas para essa maioria. Então, muitas vezes as vitórias que a gente alcança são vitórias depois de um tempo muito grande de luta, né? As cotas para virar um projeto de lei nacional foi quase 20 anos de tramitação, o Estatuto da Igualdade Racial também, mais de 15 anos, e outras batalhas. Então, a gente precisa fazer com que essa maioria que nós somos na população, que é uma maioria numérica, que é uma maioria de quem trabalha e que produz as riquezas do país e que não usufrui dessas riquezas produzidas, porque nós estamos no subsolo da nossa pirâmide social, a gente transforme essa maioria proporcional, numérica, em maioria nos espaços de poder. Então, eu estou pré-candidata a vereadora em Salvador, pelo PCdoB, que é o partido que tem quase 100 anos de existência no Brasil, é um dos partidos mais antigos, é um partido pequeno nacionalmente, tem uma bancada apenas de 8 deputados e deputadas federais, mas é um partido que tem muita contribuição política ao longo desse seu quase centenário de existência. É um partido de esquerda, é um partido vinculado aí às lutas coletivas, às lutas sociais do povo, e eu estou, assim como uma rede de mulheres negras, né? Aqui em Salvador, a gente está articulada sob o Fórum Marielles, né? Para que outras mulheres negras sejam as sementes
da experiência que foi a vereadora Marielle Franco, que foi brutalmente executada pela milícia, e já está tudo indicando aí que tem muitas ligações com o poder central do país. Então, Marielle não será interrompida, nós também não seremos interrompidas, nós fazemos parte desse movimento que visa, né, ocupar os espaços da política para fazer uma gestão diferente, né, para fazer uma gestão que não seja voltada a interesses individuais, a interesses de grupos empresariais, a interesses familiares, como o poder vem sendo exercido historicamente no nosso país. Mas mandatos populares, no meu caso, a gente vai apresentar um mandato coletivo formado por mim, por Vivian, que é uma ativista também da luta das mulheres negras, produtora cultural, dirigente da banda de Dá, e o Jonas, que é um diretor cultural de um projeto chamado Focus Moda, um menino morador do subúrbio ferroviário. A gente vai apresentar uma plataforma que represente os anseios dessas maiorias que historicamente estão invisibilizadas ou subrepresentadas nos espaços de poder. A gente quer estar na Câmara para poder dizer, bom, esse orçamento aqui não vai cachê de R$1 milhão para cantor A, B ou C. A gente vai transformar esse R$1 milhão aqui em possibilidade de financiamento cultural para 20, para 30, para 50 grupos culturais que muitas vezes não têm a oportunidade de acessar o recurso do Estado. A gente vai para a Câmara para dizer, opa, esse 20% constitucional na educação precisa ter foco na constituição de uma rede municipal de creches e de escolas de educação infantil, porque as mães e os pais precisam sair para trabalhar sabendo que vão deixar seus filhos tendo cuidado, tendo alimentação, tendo todo o atendimento. Opa, nessa lei orçamentária anual aqui, a gente precisa garantir o acesso ao microcrédito para que as mulheres e homens das periferias que não foram incorporados no mercado de trabalho formal tenham acesso a crédito desburocratizado e a baixos juros para fomentar os seus pequenos e microempreendimentos. A gente vai dizer aqui, opa, nesse orçamento aqui não pode ter mais verba para a comunicação institucional da prefeitura do que para uma rede de atendimento à mulher em situação de violência, porque essa é uma pandemia que já vem acontecendo de forma global e Salvador é uma das cidades também onde as mulheres mais morrem, mais são agredidas a cada minuto. Então, é para inverter prioridade, né? Para uma cidade que muitas vezes é administrada como um playground, para as famílias tradicionais ou para seu grupo de amigos, possa verdadeiramente realizar sua vocação de ser uma cidade desenvolvida, ambientalmente sustentável, com oportunidades para todos e todas, mas que olhe, de fato, de forma contínua e de forma séria e sistemática para as maiorias que estão na periferia. Então, não é um projeto de vida individual meu, não é um sonho, não é? Mas, para mim, é uma tarefa política que resulta muito desse momento histórico que a gente está vivendo, né? Para impedir que mais pessoas ligadas à extrema-direita, né? Ao fundamentalismo, ao conservadorismo e as elites ocupem os espaços de poder, nós achamos que nós precisamos fazer um grande levante popular para que mais pessoas com a cara da maioria da cidade estejam nesses espaços. Bom, Ângela, primeiramente, né, nós do Corpo de Ensino da Rede SEDASP queremos agradecer por você ter doado um pouquinho desse seu tempo, né? Eu acredito que todo mundo aqui enriqueceu culturalmente, né? Não só nós, professores, mas também todos os telespectadores, né? Inclusive, a gente vai estar disponibilizando esse vídeo em todas as redes sociais, na plataforma YouTube, todo mundo vai ter essa oportunidade de acompanhar e vivenciar o seu projeto. Para fecharmos aí com chave de ouro, qual conselho você poderia deixar para nós, professores? Bom, eu sou professora desde 1998. Eu fiz magistério, né, no ICEA, como eu já referi aqui, e acabei fazendo a licenciatura em Sociologia também. Eu acredito, eu sou filha de professora, sou neta de professora, sou sobrinha de professora, sou irmã de professor. Eu acredito muito na educação como um instrumento de transformação das nossas consciências, né? E um instrumento de transformação da nossa sociedade. Nós, professoras e professores, não podemos nos contentar a dar noções de conformidade, de aceitação, de subserviência. Nós precisamos
disputar as consciências dos nossos estudantes, das nossas estudantes, para a rebeldia, para um olhar crítico sobre a realidade, para o questionamento, para a pesquisa, para o amor à leitura, para o amor a ouvir o outro e a outra, por valorizar as múltiplas formas de ser e estar no mundo. Eu acredito nessa educação, numa educação que valoriza de fato a diversidade, que estimula o pensamento crítico, que desperta a paixão pela leitura, pelo conhecimento, que valoriza o repertório cultural de cada estudante e de cada estudante, seja ele menino ou menina, que chegue nas nossas salas, né? Eu acredito numa educação para além de rótulos, né? Esse rótulo do menino que é hiperativo, que é indisciplinado, que é desatento, desconcentrado. Eu não suporto esses rótulos, porque eu acho que são formas de diminuir as nossas crianças, de diminuir nossos adolescentes, e não compreender que cada um de nós de fato é único, né? Eu mesma, assim, se eu vou te dizer, eu gosto muito de estudar, gosto muito de tudo, mas eu tenho meus horários, por exemplo. A madrugada é meu horário. Já durante o dia, para me concentrar, é uma coisa muito complexa, né? Então, cada um é de um jeito, cada um tem seu melhor horário de aprendizagem. Então, a gente precisa abraçar essa humanidade em toda a pluralidade e a diversidade que ela se apresenta. Nós precisamos valorizar os repertórios com que esses estudantes chegam na sala de aula. Às vezes você pode ser um amante de MPB, mas o menino chegou ali com a música de funk, a menina chegou ali com a música sertaneja, você não vai ouvir, você não vai incorporar aquilo como conteúdo para as suas aulas, então acho que precisa muito valorizar o ser humano na sua totalidade, né? Todos e todas nós somos complexos, somos plenos e somos plenas, temos que ser respeitados nessa complexidade, nessa plenitude e nessa pluralidade. Eu acredito muito na escola, nesse espaço que a gente possa se expressar dessa forma livre, dessa forma com confiança, que possamos ter verdadeiras relações de afeto, porque o afeto contribui na educação. Essa história de que tem aqui uma quarta parede, eu sou professor, a professora, dono da sabedoria, estou aqui num degrau acima e você está lá embaixo, você é um depositário das minhas informações. Eu sou contra isso. Eu acho que a educação é circular, não é? Nossas grandes experiências coletivas são circulares, são plurais. Elas digamos assim, estimulam, né, as várias vocalizações de experiência, a valorização dessas múltiplas experiências. Então, eu acredito numa educação que é libertadora, não é? Que é crítica, que é plural, que é diversa, e que contribui também para que as pessoas tenham uma leitura de sociedade, né, com vistas à nossa emancipação e não a reprodução das desigualdades. Porque, às vezes, numa sala de aula, você vai ter uma criança branca, uma criança negra, um adolescente branco, um adolescente negro. A gente não pode permitir que as hierarquias sociais, econômicas, de gênero, de orientação sexual, de classe, se consolidem nessa sala de aula. Tem que ser um lugar no qual essas hierarquias elas não tenham vez, que elas sejam desmontadas e que a gente também arme nossos jovens, nossa juventude para o enfrentamento das desigualdades lá fora, que muitas vezes as famílias não têm esse instrumental, não tem essa possibilidade, não tem esse tempo, não tem essa convivência, não teve essa experiência. E a educação forma eminentemente para a vida, para além do próximo ciclo, né? Que às vezes a gente está no ensino fundamental, aí já está pensando no ensino médio, está no ensino médio, está pensando no ensino superior, para além de formar para o novo ciclo, a educação, ela é, de fato, essa formação para a vida, certo? Então, eu quero muito agradecer aqui a oportunidade desse debate, eu gostei muito, foi super leve, super troca, eu sei que eu sou um pouquinho prolixa, eu falo demais, mas eu não queria perder a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência, que eu sei que é muito parecida com a experiência de milhares de pessoas. E é nisso que está a beleza também das nossas vidas, tá certo? Obrigada, bom trabalho, parabéns por trazer esse tema e esses temas, né, e essa possibilidade desse diálogo para o cursinho CEDASP, certo? E eu estou à disposição, né? Queria pedir que vocês seguissem as redes da Unegro, né? A gente tem o Instagram da Unegro aqui na Bahia, @UnegroBahia, e no Facebook, o Negro Salvador Bahia. E em nível nacional, a gente tem @UnegroBrasil no Instagram e o Negro Brasil também no Facebook, certo? A minha rede no Instagram é @AngelaGuimarães65 e no Facebook, Ângela Guimarães. Tem a página e tem o perfil.
tá bom? Obrigada pela oportunidade, que seja uma semana muito produtiva, não é? E, por favor, quem puder, fique em casa, use o álcool gel, lave sempre as mãos, evitem aglomeração, vamos respeitar o isolamento social para diminuir os impactos dessa pandemia que está sendo avassaladora no nosso país. Obrigada. Bom, Angela, nós que agradecemos, né, pela oportunidade de ter você aqui conosco, né? Eu acredito que todo mundo ali pôde aprender um pouquinho mais, né? E eu acredito que ainda vamos nos encontrar brevemente aí com outros projetos, isso é bem bacana, né? Vamos estar também disponibilizando aí nas nossas redes sociais o link das suas redes. E é isso, eu quero agradecer a todos que puderam estar presentes, obrigado também pelo conselho, e um bom dia e um bom trabalho aí a todos. Obrigado.